Queridos irmãos, a paz do Senhor, eu sou Gabriel Silva, estamos aqui gravando mais um vídeo e na oportunidade de hoje nós vamos dar continuidade à série de vídeos que estamos gravando, entrevistando alguns pastores, tratando sobre assuntos de suma importância para todos aqueles que fazem parte, comungam da fé cristã e têm curiosidade sobre alguns assuntos pertinentes à nossa fé. Hoje eu estou aqui com o pastor reverendo, pastor Demétrios, que é bacharel em teologia, formado em história, é diretor do Seminário Presbiteriano de Patos e também é pastor na primeira igreja presbiteriana fundamentalista da cidade de Itabira, no Pernambuco. Hoje nós vamos fazer aqui umas perguntas ao pastor e ele vai nos responder, mas o principal tema de hoje é sobre história, porque é a área do pastor, e nós vamos dar aqui a oportunidade para o pastor falar um pouco sobre a importância da história da igreja para os cristãos, para aqueles que pregam a palavra de Deus, para aqueles que têm o desejo de conhecer as origens da nossa fé. Então o pastor ele vai abordar esse tema e todos nós seremos beneficiados com esse assunto. É um prazer, pastor, ter o senhor aqui conosco. Aceitou o nosso convite e o senhor tem toda a liberdade para falar para os nossos inscritos sobre a importância da história. Pode ficar um tempo. Eu agradeço o espaço e a confiança de falar de um tema importante, considero um tema importante, Muito importante. E que Deus continue abençoando este canal, que seja um veículo, de fato, para instruir, para esclarecer, e para edificar a Igreja de Cristo. Amém. Deus te abençoe e te conduza, com sabedoria em cada entrevista. Bom, falando sobre essa pergunta, esse tema, a gente tem que olhar para a história não como um antiquário que olha para uma cadeira e só investiga, às vezes, o tempo de conservação dela, ou quem sentou naquela cadeira. A preocupação do antiquário geralmente é isso. Ele está preocupado em que aquela cadeira vai servir para o presente, para quem vai sentar nela, se confortável. A preocupação deve ser histórica. Então a gente não olha a igreja não pode olhar para a sua história somente com o olhar do antiquário. Tem que olhar para a história buscando aplicar tanto os pontos positivos das gerações que nos antecederam, como eles viveram e testemunharam o Evangelho, e aprender as lições com ele, e também aprender tudo que nós devemos fazer, porque a gente tem gerações que às vezes cometeram mais enganos, erros do que acertos. O desconhecer, O desconhecer também a gente vai até abordar aqui. Então, em primeiro lugar, olhar para a história e aplicando sempre a igreja hoje e a sua vida espiritual e a vida também dos irmãos da igreja, Sim. Da igreja. O primeiro ponto que eu poderia colocar sobre a importância, agora falando sobre a importância, é que você vai constatar que a fé cristã é uma fé histórica. A primeira coisa que você vai entender estudando a história, que a fé cristã é uma fé histórica. Alguns até falam do período da igreja depois do Novo Testamento como o Terceiro Testamento. Se você já ouviu essa expressão. Primeiro Testamento, Antigo Testamento, Segundo Testamento, o Novo Testamento, o Terceiro Testamento seria a história da igreja. Lembrando que é só uma forma didática, pastor? Perfeito. O pastor não está dizendo que a história se torna no Segundo, Terceiro ou Quarto Testamento, isso no âmbito de inspiração, como se fosse a continuidade das Escrituras. Como Deus estivesse se revelando, inspirado, o cano estivesse aberto. Não, mas no sentido de que a igreja ela continua vivendo de acordo com o padrão que foi estabelecido, e Deus continua agindo no tempo e no espaço. Então Deus continua conduzindo a história e agindo na história. Ele fala que dentro das obras de providência de Deus, Deus também age na história, ele continua agindo na vida do povo de Deus. Mesmo depois da ascensão de Cristo, mesmo depois do fechamento do cano, Deus continua conduzindo a sua igreja. Por isso que as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Então, nesse sentido, a gente chama de Terceiro Testamento. Deus é um Deus que ele age na história, e a igreja pode
ter a história como exemplo. Por exemplo, no Antigo Testamento, você vê sempre os autores bíblicos às vezes relacionando um evento na história para trazer um encorajamento, uma missão espiritual ao povo de Israel. Exatamente. Né? Deus também diz: eu sou o Deus que te tirei do Egito. Né? Ele mostra as obras que ele fez no meio do povo de Deus na história, né? As obras de redenção, né? De libertação do seu povo. Então, quando a gente olha o Novo Testamento, por exemplo, Deus que se revela em Cristo, né? Os eventos de Cristo é um evento na história, a encarnação, né? A obra de expiação, a ressurreição, a ascensão, e de alguma forma isso se relaciona com a igreja hoje, esses eventos históricos. Né? Então Deus, ele continua agindo na história, e eu creio que isso é importante para a igreja entender o caráter histórico da sua fé. Lucas, por exemplo, quando ele escreve o Evangelho, ele diz que fez uma investigação apurada, né? Consultou testemunhas oculares, né? Outros que se empenharam já fazendo, escrever acerca de Jesus, né? E com base nessas coisas ele escreve o seu Evangelho, né? Então a gente olha para a história da igreja e sempre a gente pode aprender tanto com os exemplos positivos como negativos, e ver como Deus conduziu todas essas coisas. Né? Pastor, eu acho interessante porque sempre que nós olhamos para um evento antes da vinda de Cristo, está lá a divisão histórica, né? Então sempre a história está dividida no antes e depois de Cristo. Então é importante para quem conhece a história da igreja observar esse antes e depois, a importância de Cristo, a redenção, e tudo fica englobado dentro do âmbito histórico, né? Pastor, outra questão, quando eu cheguei no seminário, há 3 anos atrás, uma das primeiras cadeiras que nós pagamos foi a história da igreja, e eu me recordo que eu tinha dificuldade e ficava perdido naquela matéria. Por exemplo, quando o pastor falava sobre patrística, pais da igreja, falava sobre reforma protestante, falava sobre os puritanos, falava sobre os reformadores, os grandes avivalistas ali dos séculos passados, eu tinha dificuldade de entender isso, porque eu era um cristão, né, no seminário, e não conhecia nem sequer a reforma protestante. Eu não sabia quando foi que surgiu a igreja evangélica, né? Eu tinha essa dificuldade, e eu ficava pensando que a igreja evangélica era uma divisão da igreja católica, sabe? Então, eu acredito que tem muitas pessoas que têm essa dúvida também. O senhor pode, assim, resumidamente falar um pouco para a gente sobre o que é pais da igreja, patrística, reforma protestante e assim, precisamente? Sim, a gente pode sintetizar, né? Porque esses eventos, nesses períodos aí, com certeza aconteceram muitas coisas. Mais interessante que a importância da história, respondendo também essa pergunta, que às vezes a gente acha que a história da igreja, do cristianismo, começou com a história da nossa igreja, né? E, inclusive, existe uma moça que pediu para que ela pudesse escrever a história da igreja. E ela começou, ela disse: vou iniciar do início, né? Do começo, né? E aí ela chegou o dia, ela foi se apresentar na igreja, mostrar a história da igreja, e ela começou a ler e disse: olha, meu pastor nasceu na data tal. A história da igreja dela, né? Então, a partir do pastor dela, da igreja local. Então, a igreja era aí 2000 anos de igreja, a história da igreja. E a gente tem que aprender com o que o Espírito de Deus fez através desses homens, né? E aí a segunda importância, eu vou entrar nessa questão da patrística, que eu vejo de estudar a história, para o pregador, por exemplo, é que a história oferece uma perspectiva sobre interpretação bíblica. Sim. E oferece as bases desde a patrística, por exemplo, né? Patrística, ali, os pais da igreja são chamados, são aqueles que abraçavam, defendiam o que foi chamado de fé ortodoxa, né? Ali no concílio, ali logo naquele concílio de Niceia, né? Aquele concílio que teve, e que quem defendesse a fé ortodoxa, né? A fé cristã, a doutrina da Trindade, as escrituras, né? A palavra de Deus inspirada, os livros inspirados, a doutrina da Trindade também. Então, aqueles que professavam, vamos dizer assim, o
os documentos dos concílios, né? Dos concílios, eles é considerado dentro da ortodoxia e, portanto, também pais da igreja, porque eles também defendiam a fé verdadeira, né? Isso. A fé que foi também defendida pelos apóstolos, né? Então aí ganha esse termo período pais da igreja. Tem alguns que divergem na questão da data do início dos pais da igreja para o fim. Alguns colocam ali no início, no final do século I, né? E final ali do século V, mais ou menos, ali, período dos pais da igreja. Nesse período dos pais da igreja, os pais da igreja eles tinham uma devoção pela interpretação das escrituras, onde eles faziam teologia com oração, né? E eles, veja a importância da gente aprender com aqueles nossos irmãos no passado. Em questão de interpretação bíblica, havia a escola de Alexandria e a escola de Antioquia. A escola de Alexandria é uma escola com interpretação mais alegórica, e a escola de Antioquia ela tem a mesma visão de interpretação que foi resgatada pela Reforma Protestante. A escola de Antioquia, que era uma visão gramático, histórico ou literal, né? Onde ali eles davam importância à leitura da interpretação dos originais, do contexto, né? da literatura, da intenção do autor, né? E você vê isso, essa preocupação de interpretar as escrituras devidamente como sendo um exercício para a glória de Deus. Então, a gente olhando, esses homens escreveram coisas, né? Comentários, né? E que nós utilizamos hoje. Alguém já disse que você não pode aprender o seu idioma se não conhecer mais de um idioma. Por exemplo, português a gente precisa latim ou grego, né? Então, se você conhecer só a língua original, você precisa conhecer mais duas línguas, né? Conhecer não digo com profundidade, né? É verdade. Então, assim também é a interpretação das escrituras. Então, você se empenha, você mesmo, em interpretar as escrituras, você olha o que o Espírito de Deus deu àqueles homens que foram às vezes mais piedosos que nós, talvez tiveram mais paciência do que nós, tiveram mais tempo para estudar, se debruçaram, e a gente pode ter acesso a essas coisas que se relacionam com as escrituras, que nos traz o conhecimento da palavra e que nos edifica e pode edificar um pouco de Deus hoje. Você vai preparar um sermão, você não pode ficar com uma opinião só de um autor, né? Então você também vai para a igreja, para a história da igreja. E é bom sempre você ir para a ortodoxia para ver se você nessa interpretação está errado ou está certo, né? É verdade. Não ache que você foi o primeiro a indagar essas coisas. Exatamente. Alguns já indagaram, talvez no terceiro século, no caso dos pais da igreja, assim, né? Os primeiros séculos da igreja já havia divergência na interpretação bíblica, né? E já havia uma discussão, e com certeza isso também trouxe como consequência o que eles escreveram sobre as escrituras, né? A Reforma Protestante, vamos pular aí para a Reforma Protestante, né? Ela resgatou esse método gramático histórico, ela resgata essa importância de estudar o texto, né? Que até Calvino fala que é o orar e labutar. Isso é uma frase que né? Conhece, né? Essa frase. Então, orar porque é um livro divino, né? Então tem um caráter divino, inspirado pelo Espírito de Deus. Orar para quem compreenda o texto, para que Deus aplique essas coisas. O Espírito Santo ilumina a mente do pregador. Perfeito. E também é um livro humano. Então, o ser humano a gente tem que labutar, entender, pesquisar a quem aquele autor escreveu, né? A distância também do tempo que o autor escreveu, a gente tem que suplantar também, né? Essa distância para tentar chegar ali ao entendimento correto do contexto, fazer também, ter o conhecimento da língua original, fazer consultas sobre, fazer uma sintaxe, né? Compreender ali que aquele texto ali, aquela palavra que está naquele texto, né? Qual é o significado dela no original, você tem que ampliar seus horizontes. Então, olha, eu vejo assim, que a gente tem que olhar para a história e ver esses comentaristas, esses autores, e estudar a Bíblia, escrevendo coisas, como a gente vai para uma sala de aula e tem amigos que a gente confia que já estudou há muito mais tempo do que a gente. Isso. Né? Então a gente confia eles, né? Ele tem 10 anos à minha frente de estudo, mais experiência, estudou, se debruçou sobre aquele assunto, quer dizer, eu não posso me beneficiar com isso, e ainda mais porque foram homens de Deus, piedosos, que não apostaram na fé, apesar de você pode até encontrar neles alguma interpretação
que não era a correta, melhor, mas não era, isso não se diz como uma apostasia na igreja. Por exemplo, alguns pais da igreja acreditavam que o Império Romano, quando Constantino ali, né, se permite, né, o culto cristão, logo depois se oficializa como a igreja, né, acreditava-se muito que Roma, ela iria, a partir dali, o milênio seria instalado. Porque, né, quer dizer, já tem uma perspectiva escatológica. Escatológica que não se cumpriu. E alguns pais da igreja, até um historiador, José de Cesaré, Conheço, tem um livro ele tinha essa perspectiva milenar, acreditava que era um período ali que o império seria instalado e não foi. Mas não se considera, não consideramos isso apostasia, mas nós olhamos, olha, eles não interpretaram da melhor forma. Talvez até mesmo as circunstâncias levaram eles a interpretar de maneira não correta